Eu fui pedir um documento para a Universidade Federal do Amazonas e, para isso, ela colocou este formulário que deveria ser respondido. E, dentre as perguntas obrigatórias, assinaladas por uma estrela vermelha, como vocês estão vendo, uma estrelinha que lembra até a estrela do PT, constava essa sobre cor e etnia. E entre as opções constava amarela, branca, indígena, só que para parda e para preto, eles colocaram também o item negro. Ou seja, a pessoa tinha que se identificar como negra, parda e negra preta. Caso a pessoa não quisesse responder essas questões, ela poderia assinalar o item não declarada. Bem, parece até que isso resolve o problema, não é? Quer dizer, se você, pardo, se recusa à imposição de ser classificado como negro, mesmo se uma pessoa preta não aceita também ser chamada como negra, porque a palavra negra tem um significado negativo, né? Porque ela significa também escravo, e muitas pessoas não gostam de ser chamadas por um termo que significa escravo. Então, se uma pessoa parda ou se uma pessoa preta recusar se identificar, se declarar, se afirmar como negra, ela terá que assinalar um item como sendo não declarada. Então, para vocês verem o absurdo que chegou e que confirma aquilo que nós temos dito. Nós, povo pardo, povo mestiço, nós os pardos, nós, povo marabá, nos tornamos, ou fomos transformados, melhor dizendo, em pessoas, em cidadãos de quinta categoria. Você, pardo, você, marabá, você, mestiço, você hoje é tratado como cidadão de quinta categoria pelo Estado brasileiro. Pois bem, mas vocês acham que isso é ruim? É ruim sim, mas conseguiram fazer pior. Vejam essa outra. Nesta outra, que é muito parecida com a anterior, eles, em vez de colocar não declarada, colocaram prefiro não informar. Colocaram a mesma situação, colocaram parda, negra, preta, negra, e colocaram essa opção de prefiro não informar. Esse outro formulário está sendo utilizado para quem quiser participar da Conferência Municipal de Assistência Social de Manaus. Então, vejam bem, aqui a pessoa coloca que a pessoa prefere não informar. Quem diz que a pessoa parda que tem à frente um formulário como esse, ela não quer informar que ela é parda? Mas aí, de novo, a pessoa diz que ela é negra, sem ser negra, e sem gostar de ser classificada como negra, né? Ou ela vai dizer que ela prefere não informar, apesar dela preferir dizer sim, e ela é parda para afirmar que ela é mestiça. Observe que esses dois eventos, esses dois formulários, um é da Universidade Federal do Amazonas e esse outro é de uma conferência municipal de assistência social, eventos que acontecem no estado do Amazonas, né? São uma instituição que é do estado do Amazonas e um evento que acontece na capital do estado do Amazonas. O estado do Amazonas é o segundo estado do país em percentual de população parda. Só o Pará tem um percentual de pardo maior do que o Amazonas. Só que o Amazonas ele tem uma característica que se destaca, porque no Amazonas tem-se 14 pardos para cada autodeclarado preto. E o estado do Amazonas ele tem nas suas origens basicamente o pardo descendente de índio, de mistura com índio. Mas a ideologia de enegrecimento, a ideologia de supremacismo racial, a ideia de que negro, de que preto seria superior a mestiço, né, de que a origem dos pretos da África é mais importante que a origem dos índios, essa ideologia de supremacismo racial e é uma ideologia também de colonialismo, né, porque o índio é um nativo e o mestiço, como descendente do índio, o pardo como descendente do índio também é nativo. Mas, nesse caso,
essa ideologia coloca que a origem africana é mais importante, a origem africana teria mais valor. Então, tá aí para vocês esses dois absurdos. O senador Plínio Valério até tratou sobre isso, até comentou sobre isso no Senado Federal, durante a votação de mais uma dessas legislações feitas para impor a nós, os pardos, a classificação como negros e para nos marginalizar. Então não se iluda, não se pode temer a palavra em relação a isso. Nós, pardos, nós mestiços, estamos sendo tratados como cidadãos de quinta categoria. Nós, nacionais pardos, nós, nacionais do povo mestiço, nós, marabás, estamos sendo tratados como cidadãos de quinta categoria, apesar, né, de nós, os pardos, estarmos aqui no Brasil, já existimos antes da chegada dos primeiros africanos, dos primeiros pretos ao Brasil. Mas nós estamos lidando com isso. Inclusive também uma ideologia bairrista, uma espécie de colonialismo interno, porque essas ideologias desse tipo, de eliminação do pardo, elas vêm normalmente da USP, da Universidade de São Paulo, vêm normalmente lá de movimentos negristas lá do Rio de Janeiro, movimentos negristas lá de São Paulo, movimentos negristas lá do Rio Grande do Sul, onde vem o senador Paulo Paim, que é um senador do PT que foi responsável por essa classificação absurda que existe no Estatuto da Igualdade Racial. Então é uma visão de colonialismo interno. Porque, só para vocês terem uma ideia, mais da metade da população autodeclarada preta no Brasil está apenas em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Esses 4 estados têm mais da metade dos autodeclarados pretos no Brasil. E olha que autodeclarado preto no Brasil é só uma formalidade, porque, na realidade, esse preto no Brasil ele também é miscigenado. Quer dizer, pessoas que não têm origem misturada no Brasil devem ser raríssimas. Na realidade, você vê mesmo são mestiços, pessoas miscigenadas de cor preta. É isso que acontece, porque devido à grande miscigenação. Mas a ideologia negrista, ela quer apagar essa origem não preta do mestiço. Então você tem que renegar a sua origem índia, você tem que renegar a sua origem branca, você tem que se identificar como negro. E dane-se os mestiços, dane-se os pardos, dane-se a identidade deles, eles serão eliminados, eles serão assimilados da força, né, porque nós somos mais importantes. Nós, os negros, somos mais importantes. Essa é a ideologia com que nós estamos lidando. Então, não se iluda, pardo. Não se iluda, pardo, não se iluda, mestiço. Nós estamos lidando com uma ideologia racista. Isso é racismo. Eles querem nos eliminar. Eles se acham superiores, eles se acham mais importantes. Então, é isso que nós temos que saber. Que, infelizmente, no Brasil, estabeleceram dentro da própria legislação, dentro do próprio sistema da sociedade brasileira, uma ideologia racista, e cabe a nós, mestiços, cabe a nós, povo mestiço, cabe a nós, marabás, cabe a nós, pardos, nos defendermos disso, ou aceitarmos uma vergonhosa classificação como cidadãos de quinta categoria. Porque eu considero que quando você coloca pardo como negro, não corresponde à realidade. Vou dar um exemplo aqui da Universidade Federal do Amazonas, que é o estado que eu represento. Eles estão exigindo lá, na hora que se declara pardo, eles estão exigindo que eles tenham traços negros, traços físicos de afrodescendentes, para poder usufruir. O que acontece? O pardo é colocado como negro, beleza, estatística, aumenta o número de vagas, aumenta o número de negros no país, mas na hora da banca ele não tem traços negros. E quem está na banca está dando a vaga para negros. Está fiscalizando negros. E pardo não é negro. O maior exemplo que eu dou, quando os navios negreiros chegaram no Brasil, encontraram quem? Os mestiços, os pardos. Os pardos mestiços estão no Brasil antes dos negros. Nada contra os negros, pelo amor de Deus. Aos lacradores de plantão. Nada contra os negros. Eu sou favorável aos pardos. Quando os navios negreiros chegaram no Brasil, encontraram os mestiços. E como é que eu vou dizer que mestiço, que pardo agora é negro? Está colocado na lei, é um extermínio.